essa noite, a Miriam e o Dijaí. Faça assim com a sua mão para a igreja conhecer vocês. Amém. Sejam bem-vindos. O Gilmar, a Adja. Gilmar e Adja. Amém. Que Deus abençoe. O João, a Karina e família. Karina e família. Que Deus abençoe. A Joana e o Breno. Joana e Breno. Que Deus abençoe. Vamos dizer bem forte: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. A pedido do nosso pastor, terça-feira, no estudo bíblico, haverá um estudo baseado sobre a Reforma Protestante, que justamente hoje é o dia da Reforma Protestante. Eu convido toda a igreja está convidada para estar aqui terça-feira, a partir das 19 horas. E na quinta-feira, no culto da família, quem vai estar ministrando a palavra é a missionária Zuleide. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A palavra de Deus nos diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartamento. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Convido o grupo de louvor, vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. O grupo de louvor sauda toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaríamos de deixar para a meditação de todos os irmãos em Salmos, capítulo 119, o versículo 18, que diz: abre os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele está neste lugar. E como já foi dito, tome posse da sua bênção. Deus, Ele não falou com você? Então creia, porque o dono da bênção está neste lugar. Contemple as maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. E a única coisa que devemos e temos que fazer é agradecê-lo por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amém? Então vamos adorar ao Senhor nesta noite, meus irmãos. Glória a Deus! Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, ó filhos de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Queria
Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre, eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, Eu quero ver aquele que faz o milagre. abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, este é o meu sonho. Ver a tua glória, viver tua glória, este é o meu sonho. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, esse é o meu sonho. Ver a tua glória, viver tua glória, este é o meu sonho. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Agradecemos pela oportunidade, amém? Glória a Deus. Convido os diáconos. O diácono Lico vai estar orando ao Senhor pelos dízimos e ofertas retiradas da casa do Senhor. Saúdos a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ao Senhor por mais uma parte desse culto, ó Deus. Te agradecemos ao Senhor pelo dízimos e a oferta, meu Pai. Abençoa cada lar, meu Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o nosso evangelista Ari. Ele vai estar orando pelo evangelista Robson, que vai estar ministrando a palavra. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. No Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém, amado? Oremos pelo nosso pregador. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, suplicar a bênção do Teu glorioso e santo Espírito sobre a vida do Teu Filho, que vai, na instrumentalização do Teu Espírito, trazer a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Deus, nesta hora, aos ouvintes da Tua palavra. Abre-lhes os entendimento, para que absorvam a mais pura e sagrada palavra. Deus eterno, nós queremos Te louvar por esses instantes abençoados, por essa ocasião gloriosa em que nós estamos celebrando o Teu grande nome. Nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Evangelista Robson, com a palavra.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 15. Glória a Deus, muito bem. Vamos convidar as crianças. Nosso evangelista, Mário, ele pede para as crianças chegarem até aqui. Vamos estar orando, louvado seja Deus, por todas as crianças, em nome de Jesus, para que eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai orar é você? Então vamos ouvi-la orando. A paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar aqui na sua presença. Muito obrigado por estar na sua casa, Senhor. Senhor, muito obrigada pela Bíblia. Protege a minha família, cuida, Senhor, daquelas crianças que estão na rua, sem comida e sem casa, Senhor. Aquelas crianças que são órfãos, Senhor. Obrigada pela igreja, Senhor, que ela continue e nunca feche, Senhor. Protege e abençoe os missionários, os pastores e os evangelistas, Senhor. Que as igrejas nunca fechem. Que quem está com o coração duro como pedra, Senhor. Que o Senhor faça morada e não saia, Senhor. Aqueles que estão duro como rocha, não saia, Senhor, faça morada. Senhor, muito obrigada por tudo, pela minha casa, pela minha família, pelos meus tios, pelas minhas titias, pelos meus priminhos e priminhas, Senhor, pelos meus coleguinhas. Senhor, muito obrigada pela igreja, pela Bíblia, Senhor, pela sua palavra. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada pela água, pela vida, pelas cores, Senhor. Obrigada pela minha mãe e pelo meu pai, meus tios e tias, avós e avós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todas as criancinhas, em nome de Jesus. Agora vocês vão para a sala de vocês, aprender mais e mais com Jesus. Amém? Que oração maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como eu estava falando, o segundo livro das Crônicas, eu quero compartilhar com vocês um texto, já agradecendo a Deus pela oportunidade e esta tão pesada responsabilidade. Sempre que chego aqui no altar, a gente sente aquele frio, aquela responsabilidade de falar de Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso pastor Hildomar, que tem sido uma grande bênção em nossas vidas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, diz o texto, a partir do verso 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele deixará ser achado. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Verso 3, Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem um sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Verso 5, naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam,
nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Verso 7, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento, glorificando e exaltando a Deus. Queridos, é uma responsabilidade tão grande que nosso pastor, ele nos confia nesta noite, de falar sobre reforma religiosa. Era o que estava acontecendo aqui nesse contexto, e justamente hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, um movimento que aconteceu há exatamente 504 anos, ali na Alemanha, por um homem chamado Martinho Lutero. Homem esse que não estava nos seus projetos, fazer parte do ministério ou do clérigo, como se usava a expressão naquela época. Não era um desejo de Martinho Lutero. A história vai nos contar que Martinho Lutero, desde a sua mocidade, era um jovem dedicado. Ele estudou artes, estudou filosofia, e aos 18 anos, Martinho Lutero, ele já estava como um advogado praticamente. Ele estava estudando advocacia na época, e era o desejo de Martinho Lutero. Mas Deus, ele tem projetos diferentes em nossas vidas. A escolha não é nossa, a escolha é de Deus. E eu vejo o trabalhar de Deus na vida de Martinho Lutero, porque em uma certa viagem, Martinho Lutero enfrenta uma grande tempestade, vai dizer a história, e ele pede livramentos da parte de Deus, diante da sua fé naquela época. Ele declara que se Deus o livrasse, ele iria exercer o clero, ele iria estar na igreja católica e ia exercer aquilo que ele talvez não desejasse. E Deus deu livramento a Martinho Lutero, e ele começa uma vida muito novo ainda na igreja católica. E ao entrar na igreja, Martinho Lutero, ele começa a observar muitos erros da parte de líderes. Os erros da igreja católica naquele século XVI, não partiam de membros, e sim da grande liderança. E a reforma, ela não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Martinho Lutero, ele observava, mas não tinha forças. E chega um momento que ele decide falar, porque nós não podemos nos calar diante dos erros. Nós não podemos simplesmente fazer vista grossa diante de coisas absurdas que acontecem na igreja. A história vai nos contar que Martinho Lutero, ele observa alguns pontos que se tornaram conhecidos dentro da história do protestantismo, que foi justamente a venda de indulgências. Foram vários pontos que levam a acontecer a reforma protestante, mas a que gritou mais era a venda da indulgência. E o que era isso, evangelista Robson? Eram as pessoas comprando a salvação. Naquela época, se alguém tivesse pecados e quisesse ser salvo, era simplesmente pagar por isso. E quem tivesse mais dinheiro, tinha mais tempo de salvação. Vou citar um exemplo, por exemplo, se eu tivesse cheio de pecado e nosso querido evangelista Mário fosse o papa daquela época, me permita usar essa
essa comparação. E eu dizia, evangelista Mário, o Papa Mário, eu estou com uma vida aí com algumas falhas, o negócio está meio complicado, mas o dinheiro é pouco, né? Eu só estou com R$100. E aí? Aí ele dizia, não, eu vou te absorver aí pelo menos uns 2 meses de perdão e de salvação. Era mais ou menos o que acontecia naquela época. E quanto mais dinheiro tivesse, mais salvação garantida. Se fosse um empresário daquela época, chegasse e pagasse milhões ao clero, ele teria 30, 40 anos de salvação garantida. Era isso que estava acontecendo no seio da Igreja Católica daquela época. E Martinho Lutero, ele não aceita esse comportamento. Porque mesmo ele fazendo parte do clérigo, o clérigo era um ministério daquela época. Ele mesmo fazendo parte, mas ele era muito dedicado à palavra de Deus. Ele estudava a Bíblia. Martinho Lutero era um professor de teologia. É por isso que hoje a gente exorta aos cristãos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E os conhecimentos de Martinho Lutero levam ele à não aceitação desses comportamentos inadequados de líderes da Igreja Católica naquela época. Esse era apenas um dos pontos gritantes da igreja, mas também tinha a vendas de anônimas. Era pedaços de cruzes, de panos, que eles taxavam como objetos sagrados. Tudo isso era vendido dentro da igreja. Quem tivesse dinheiro, levava um bom pedaço da cruz para casa. Quem tivesse muito dinheiro, levava um pedaço do pano que Jesus foi sepultado, por exemplo. Isso acontece nos dias de hoje. Tem igrejas aí vendendo água do Rio Jordão. Sei que estou ao vivo aqui, mas eu vou entregar tudo hoje aqui. É sério, pastor Mário. Se o pastor Ridomar, o senhor me coloca no estreito muito grande. Tem igrejas vendendo a areia que Moisés pisou no deserto. São tantas coisas que acontecem debaixo do nosso nariz, né? Eu tive um culto no ano de 2017 ali em São Paulo, que o culto era o culto do perdão. Era só levar uma rosa e os seus pecados estavam perdoados. A igreja tinha quase 20 mil pessoas. Todo mundo queria rosa, porque a rosa significava que os seus pecados estavam perdoados. Coisas como essa aconteceram lá atrás, no século XVI. Havia também uma restrição do conhecimento da palavra. Naquela época, tanto a missa, ela era celebrada em latim, como também a tradução da Bíblia. E não eram todos que tinham acesso ao latim. Ou seja, a missa estava acontecendo, a palavra estava lendo, e muitos sentados não estavam entendendo nada. E sem conhecimento o povo perece. Então, uma das lutas também de Martinho Lutero foi fazer com que a Bíblia ela fosse conhecida. E isso não foi fácil. Martinho Lutero, ele escreve 95 teses que iam contra tudo aquilo que a Igreja Católica ensinava. E ele coloca essas teses coladas nas portas das igrejas. E isso cria uma revolução. A história vai contar que com um mês a Europa inteira estava sabendo de tudo que Martinho Lutero pensava acerca
da Igreja Católica, e alguns começam a parar para pensar. Na verdade, o desejo de Martinho Lutero não era dividir, porque a reforma ela terminou levando a igreja a uma divisão. Foi justamente aí que entrou o protestantismo. Depois de Martinho Lutero, a Igreja Católica ela foi dividida, mas não era o desejo dele. Qual era o desejo dele? Era que a igreja parasse e reconhecesse que eles estavam errados, que daquela forma iriam corromper a todos, porque o clero já estava corrompido. É por isso que eu louvo a Deus pela vida do pastor Hildomar Nascimento. Antes de chegar nesta igreja, eu orava, eu conversava com Deus, eu recebia convites, a família vinha visitar, a gente conheceu o pastor Hildomar, a gente aprendeu a amar, a gente observou, para ver que tipo de liderança era ele. Que tipo de história tinha esta igreja? E quando a gente aprende que está perto, a gente diz, eu acertei na escolha, valeu a pena, louvado seja Deus. Porque o que estava acontecendo na Igreja Católica não partia de membros, era liderança. Eram corrupções políticas, compras de propriedades, dinheiro ilícito, tudo isso acontecendo no seio da igreja. E Martinho Lutero disse: eu não aceito isso. Isso custou praticamente a sua vida. Naquela época, eles queriam atribuir a autoridade toda ao Papa. Martinho Lutero, ele escreve, e eu fiz até aqui uma colazinha, que é tanta informação. Ele escreve aqui um momento que traz a divisão. Isso aqui é o ponto que traz a divisão da Igreja Católica, que é quando ele fala das solas. Sola Escritura, ele vai falar que somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli deu glória, a glória só a Deus. Nasce a divisão, porque eles queriam atribuir tudo ao Papa. A última palavra seria do Papa. E Martinho Lutero, ele mostra na sua tese que a última palavra, ela sai da boca de Deus. O dono da igreja é Deus. E isso traz uma perseguição muito grande. Muito grande. A Igreja Católica, ela faz uma reunião para que Martinho Lutero se explicasse. E ele simplesmente pega a carta que o Papa manda para ele, o Papa João, ele rasga esta carta, ele queima, e a partir daquele momento ele é sequestrado, ele é excomungado da Igreja Católica, porque muitos não aceitam quando você se levanta para mostrar os erros que a igreja está vivenciando. Eu lembro que eu fazia parte de uma determinada igreja, e uma determinada reunião, eu sozinho me levantei em plenário e disse: pastor Mário, está errado. Pronto, acabou-se. Dali por diante, a minha vida ministerial, ela parou na igreja. Porque é difícil quem está aqui em cima reconhecer o erro. Mas nós somos protestantes. Martinho Lutero, ele abriu o caminho
E eu lendo, porque esse assunto é muito vasto, depois você pode até adquirir um livro, Reforma Protestante, são vários autores, você vai ver essa história a fundo, é muito vasta. E o que a gente aprende é que esta reforma, ela não acabou. O que estava acontecendo naquela época, está acontecendo nos dias atuais. Igrejas que emprestam o seu púlpito para políticos corruptos. Naquela época havia, sabe o que? Venda de posições, de cadeiras na igreja. Posições eclesiásticas eram vendidas. Se você fosse um grande empresário naquela época, seu lugar estava garantido aqui. Não era o que Deus tinha na tua vida, era o que você tinha no bolso, que fazia a diferença. E eu pergunto, nos dias atuais, acontece algo semelhante ou não? O seu dinheiro fala muito mais alto do que a sua fé. Se você tiver dinheiro, você tem locais privilegiados aqui na terra e dentro das igrejas. Mas eu louvo a Deus que a Igreja Batista Remidos do Senhor, ela não se corrompe, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. A Igreja Batista Remidos do Senhor não se entrega. Aqui tem liderança que serve a Deus com fidelidade. Mas nós não podemos silenciar. Como cristãos, nós não podemos aceitar tudo que o mundo quer empurrar na nossa garganta abaixo. Eu fiz a leitura de um texto que falou de uma reforma feita por um rei chamado Asa. Dentro desta cidade, desse reinado, havia lutas e provações. Sabe por quê? Porque eles aceitaram tudo de errado dentro de suas casas. Quando a gente aceita coisas erradas em nossas vidas, tudo dá errado. A presença de Deus, ela vai embora. A graça de Deus desaparece da nossa vida quando nós queremos viver uma vida fora das verdades de Deus. E o que acontece? A presença de Deus se afasta, porque Deus não é obrigado a estar com alguém que verdadeiramente decide se afastar dele. Se eu me afasto de Deus, qual é a obrigação que Deus tem de estar perto de mim? Nenhuma. Se eu bato o pé e digo, eu não quero Deus na minha vida, eu não quero conversa com Deus, eu não quero viver as verdades de Deus, qual é a obrigação que Deus vai ter comigo? Nenhuma, porque eu escolhi andar desse jeito. Só que naquela época havia um rei e a monarquia, ela imperava naquela época. O rei Asa, em outras palavras, disse: aqui quem manda sou eu, e quem não buscar a Deus vai ser morto. A reforma que o rei Asa fez salvou não apenas as vidas dos moradores de Judá, como também trouxe a presença de Deus de volta para o seu reinado. E o que o rei Asa fez em primeiro lugar? Ele decidiu tirar tudo que não agradava a Deus de dentro dos muros de Judá. Diga para o seu irmão: chegou a hora de você tirar tudo que não agrada a Deus da sua vida. Aleluia. Aleluia. Isso é reforma, tá, gente? Reforma é a gente entender que a nossa casa não está tão perfeitinha o quanto a gente pensa. E às vezes precisa de alguém para mostrar isso. No século XVI foi Martinho Lutero que se levantou para dizer ao clero: está tudo errado. Ele não estava lá para se rebeliar contra o clero, ele não estava lá para dividir a igreja católica, não era isso, ele queria conserto.
E por que isso partiu de Martinho Lutero? Porque ele conhecia as Escrituras. Se você não conhece a Bíblia, o que te empurrar a garganta abaixo você aceita. Eu conheço muitos crentes que dizem, irmão, isso não tem nada não. Tudo é moderno hoje. Conheço, já ouvi, já. Eu digo, meu Deus, não vou nem discutir, porque às vezes a gente, é tão difícil isso. Um cristão, ele dizer que um casamento de mulher com mulher não tem nenhum problema. E aí? Um cristão dizer que casar homem com homem não tem problema. Então ele não conhece nada da Bíblia. Ele não conhece nada de Deus. Ele não conhece as verdades das Escrituras. Sabe? Esse aqui é o grande problema. A gente não lê, então a gente aceita tudo. Tudo é moderno, tudo é novo, está tudo valendo. Não, o meu Deus, Ele não mudou, Ele não se corrompe, Ele é santo. E como protestante, nós temos que segurar a peteca, como diz a história. Dizer, eu sou de Deus e não mudo. Quem quiser que mude, quem quiser que se corrompa, quem quiser que se entregue, eu não mudo, eu vou continuar protestando. Tem pessoas que têm medo de expressar. Não vou falar, porque pessoas que se calam dentro de faculdades, de escolas, sabe? Foi por isso que a primeira coisa que eu disse para o nosso diretor André Carvalho, se a gente tinha liberdade de pregar o evangelho lá. A gente pode pregar aqui o que Deus mandar, diretor, isso fica à vontade. Tanto que tenha base bíblica, fica à vontade. Porque tem lugar que você não tem liberdade para pregar. Porque se você pregar verdades, líderes que estão fora da verdade, eles irão querer cortar a sua cabeça. Aleluias. Mas nós não podemos, irmão, simplesmente dizer que somos crentes, andar com a Bíblia e viver uma vida como se nada estivesse acontecendo debaixo do nosso nariz. Não, o meu Jesus é santo, Ele morreu, ressuscitou, me deu graça e autoridade para pregar o Evangelho, e eu preciso mostrar ao mundo que eu sou diferente. Diga para o seu irmão, você é diferente. Diga assim, você é luz. Você nasceu para brilhar. O mundo tem que ver Jesus em você. Nosso Deus não te fez para você ficar escondido debaixo de uma cadeira, se disfarçando como cristão. Esse crentes, agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente lá, só sabe que ele é crente na igreja. Porque quando chega no trabalho, a conversa é diferente. Quando chega na escola, muda tudo. Na rua que mora, ninguém sabe que ele é cristão, porque ele nunca assumiu uma identidade verdadeira. Martinho Lutero, depois que ele começa a entender isso aqui, à luz da Bíblia, ele não aceitou. Ele disse, eu não concordo, e ponto. E ele parte para cima com tudo. É perseguido, é excomungado da igreja católica, mas ele abre um legado, e me permita, esquecido por muitos de nós. Quando chega essa data, todo mundo fala de reforma protestante, mas poucos conhecem sobre o assunto. Poucos entendem o que aconteceu naquela época e como impactou nos dias de hoje. Porque parece que a geração atual, ela não se preocupa muito com isso aqui. Não. A nossa preocupação maior é com as finanças, as bênçãos materiais. Nós queremos que o Senhor coloque dinheiro no nosso bolso. Nós queremos vidas confortáveis. Nós queremos casas aconchegantes, carros novos para andar. Nós queremos viver no céu aqui na terra.
Mas essa aqui não é a verdade do Evangelho de Jesus. A nossa preocupação maior não é com a salvação nossa e também de vidas. Quando Martinho Lutero, ele se levanta, ele não está preocupado, amado, simplesmente em querer tumultuar a igreja católica, não. Havia vidas que precisavam conhecer ao Deus que salva. Imagina só, alguém entendendo que a salvação teria que ser paga. Então, salvação é só para quem tem dinheiro. Eu pago e está tudo certo. Martinho Lutero aprende que a salvação é pela graça. Diga para o seu irmão: nós somos salvos pela graça. É a graça de Jesus. E nós temos que buscar esta graça, se encher desta graça. É por ela que nós somos salvos. Não é por obras, não é por mérito. Eu prego muito, eu canto. Não. É a graça de Jesus na sua vida. Mas a igreja católica não queria entender isso, porque o dinheiro naquela época falava muito mais alto. Eu pergunto: o dinheiro fala alto hoje ou não? Tudo é dinheiro. Tudo. E através dele vem a corrupção. Tem alguns crentes que o que puder fazer para ganhar um dinheirinho indigno faz. Eu lembro que fui convidado para ir ali no Cabo de Santo Agostinho fazer uma ministração na prefeitura do Cabo. E eu fui lá onde ficava o prefeito estava preso nesse tempo. E eu trouxe uma palavra dura, o povo ficou assustado por ali. E fizemos uma oração. Um secretário disse: ore pelo prefeito. E vamos orar para que Deus faça a vontade dele na vida do prefeito. E eu orei. Deus, por misericórdia, operou naquele lugar. O prefeito é solto depois de 15 dias. O secretário liga para mim: Robson, pois não, meu amigo, dá uma passadinha aqui na prefeitura, a gente quer conversar contigo. E tá bom, eu vou aí. Quando chego lá, disse: olha, tem um negócio bom para tu aqui. Tem um negócio bom. Fala o que é, rapaz. Não, tu vai trabalhar aqui. De como? Não, tu não vem. Tu só trabalha assim, todo mês tem um valor aí para você. Digo: como? Sem trabalhar? Não, rapaz, fica tranquilo. Eu digo: não dá certo não. Você está entendendo? O que tem de crente dentro da igreja, líderes, aqui graças a Deus não, mas em muitas igrejas tem, com cargos fantasmas. Isso não tem nada não. Queridos, nós somos protestantes. E o que é isso? Não aceitar erros na nossa vida. De que adianta pregar o evangelho se vive com a vida completamente embaraçada? Do que adianta ler a Bíblia e não entender nada? Como é que eu poderia aceitar um cargo onde eu não iria trabalhar? De onde iria sair esse dinheiro? Do seu bolso. Do seu imposto, do seu suor, da sua luta. E eu estaria em outro trabalho, ganhando meu dinheirinho, e no final do mês ainda disseram assim: tu passa aqui de vez em quando só para mostrar a cara. Que tem de pessoas dentro da igreja aceitando vidas deste tipo. Glória a Deus. Mas aqui eu tenho certeza que existem muitos Martinhos Luteros aqui. Dentro da mocidade tem muitos Martinhos Luteros. Aí nessa igreja tem Martinhos Luteros. Nessa galeria tem Martinhos Luteros. Aqui nesse coral tem Martinhos Luteros, que vão dizer: eu não aceito. Aleluia. Diga para o seu irmão: eu não aceito viver de forma errada. Porque o meu Deus, Ele é certo.
e fazer o que é certo, dá certo. Eu aprendi isso com o meu pastor. Martinho Lutero disse: não, parou por aqui. Se vocês quiserem, sigam aí, eu estou fora. Sabe? São líderes hoje preocupados, não é com vida, é com templos. Eu vi de um certo líder dizendo: olha, vamos se preparar que a gente vai passar por cima de tudo. O nosso templo será o maior de Pernambuco. E o povo: glória a Deus. Como isso? Com políticos envolvidos, extorquindo dinheiro dos membros. Porque muitas das vezes, como na igreja católica, os membros serviam apenas de escada, de tapete, para ser pisado e levar o clero a posições privilegiadas. Como cristãos, nós precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, amados, e não deixar-nos se corromper. Martinho Lutero, ele abriu o caminho. Terça-feira, se você vier, tenho certeza que você vai ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Acredito que o pastor Fagner vai estar aqui com a gente na terça-feira. Você vai ver que coisa linda, como tudo isso se deu, e como a fé cristã, ela foi fortalecida por este homem. Nós aprendemos com ele, e não podemos silenciar. É tempo de reforma. É tempo de viver uma novidade de vida com Jesus. Chega de vivermos uma vida velha, uma vida atrapalhada, como se nada estivesse acontecendo. É o tempo passando e as pessoas meio que lesadas, que perdidas na igreja, atrás de cultos que venham abençoar as suas vidas, atrás de cultos que possam levar o milagre para casa, mas descompromissados com as verdades bíblicas. Martinho Lutero não estava preocupado com posições. Martinho Lutero não estava preocupado com cadeiras. Não. Ele estava preocupado com a verdade de Cristo ser levada aos homens. E sabe quem Deus quer usar para isso? Você. Que verdades você tem falado acerca de Cristo para as pessoas que estão perto de você? Ou porventura você tem simplesmente silenciado? Tipo, eu já tenho Jesus, está tudo certo. Eu já estou na bênção, problema de quem estiver errado, estou nem aí. Não, você precisa gritar, abrir a sua boca e haja o que houver, mostrar para o mundo inteiro que a salvação, ela só vem mediante a Cristo. Não existem caminhos, não existem merecimentos humanos. É Jesus quem salva. E são as pessoas que nós devemos apresentar a Ele e dizer: esse é o Jesus que me salvou. Esse é o Jesus que mudou a minha vida. Esse é o Jesus que mudou a minha história, e Ele quer mudar a tua vida também. Fale das verdades de Cristo para toda a humanidade. Torne conhecida diante das pessoas as verdades do Evangelho, e o Senhor, Ele te abençoará. Mas para isso, precisamos de reforma, de tirar tudo que não agrada a Deus. O rei Asa fez isso, tira tudo. Até a mãe do rei Asa, ela tinha na sua casa um quarto onde tinha ídolos, imagens, altares de Baal. E o rei Asa mandou destruir tudo. Quebra tudo. Eu não quero nada aqui dentro que desagrade a Deus. Nada, nada. Isso tem que ser com cada um de nós.
É você dizer para você mesmo: eu não quero nada dentro desse templo que é você. Diga para você, irmão, você é templo e morada do Espírito Santo. Sabe? Não aceite nada que desagrade a Deus dentro de você. A reforma tem que começar em nós. Martinho Lutero, quando ele aprende, ele cresce, ele amadurece, ele muda, então ele leva também a mudança. Enquanto não houver mudança em nós não conseguimos levar a mudança para ninguém. Quando a reforma é feita dentro de Judá, a presença de Deus voltou. Diga para você, irmão, você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, quando você tirar tudo que não agrada a Deus. Tempo de novidade de vida, tempo de reforma. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que possamos sair daqui desta noite com esse sentimento. Que sentimento, evangelista? O mesmo que teve Martinho Lutero, de ser melhor diante de Deus. Ele não queria agradar a homens, porque todas as vezes que nós queremos agradar a homens, nós erramos. Por quê? Porque nunca seremos perfeitos aos olhos humanos. Você sempre vai olhar para mim e você vai ver um erro, você vai ver uma falha, você vai encontrar algo para criticar. Mas quando nós procuramos ser melhor diante de Deus, Deus vai te usar com poder e com muita glória. E muitos serão impactados através do teu louvor, através da tua mensagem, através da tua vida, através da tua história. O mundo vai ver Jesus em você. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês com a permissão do nosso evangelista Mário, e pedindo a Deus que você volte para casa com esse sentimento de reforma, de ser melhor, e que essa reforma não alcance só você, mas que traga um impacto para os que estão perto de você. A igreja luteriana, ela é fundada, e um novo momento surge na história. Mas como eu falei, a reforma não parou. Precisamos continuar. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, diante da tua casa, diante do teu altar, da tua presença, e falamos de um assunto que é tão pertinente aos dias atuais, aonde muitos líderes, muitas igrejas, Pai, têm se corrompido, têm vivido uma inverdade bíblica. Mas como Martinho Lutero se levantou no século XVI, no dia 31 de outubro, Pai, há exatamente 504 anos, aqui nesta igreja eu tenho certeza que novos Martinho Luteros irão surgir. Pessoas que vão bater no peito e vão dizer: eu não me rendo, eu não me entrego, eu não me corrompo, porque Deus é na minha vida. Oh Jesus, eu te peço a tua graça sobre os teus filhos nesta noite. Eu te peço, Deus, a revelação da palavra a cada um deles, que haja dedicação, que haja uma busca exaustiva, Pai, pelo conhecimento da palavra, porque essa será a única forma de mostrarmos para o mundo as tuas verdades, aonde a Bíblia nos declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu és a verdade, Pai. Abençoa os teus filhos, dá graça a cada um deles, ó Pai. Abençoe o nosso querido pastor Hildomar Nascimento, sua família, que ele continue firme, Pai, vivendo as verdades do teu evangelho,
dizendo não à corrupção, dizendo não à mentira, não ao engano, não ao pecado. Oh Jesus, abençoa teus filhos nesta noite. Abençoa aquele que está em casa agora assistindo essa live, ouvindo a tua voz, ó Pai. Que eles tenham também o mesmo sentimento, dizendo: eu não vou mudar, eu não vou me corromper, porque Jesus é na minha vida. Deus maravilhoso e eterno, eu ministro a tua bênção e os teus cuidados sobre a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz: cante comigo dizendo: não há Deus maior. Você pode louvar a Deus comigo? Não há Deus. Declare: não há Deus. Oh, que coisa linda, que coral lindo. Como nós. Eu quero ouvir a sua voz nessa noite dizendo: não há Deus. Declare aos céus, aleluia. Não há Deus. Não, aleluia. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus. Adore, aleluia. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele, oh, tudo criou, tudo formou. Solte a voz para o céu. Oh, que coisa linda, Jesus. Para o céu. Oh, aleluia. Para o céu. Para o céu. Para o céu. Só quem pode liberar um brado de glória. Oh, aleluia, você tem liberdade para adorar, porque você tem um Deus grande. Você tem um Deus que cuida de você. Aleluia. Ele criou o céu, Ele criou a terra. Só quem pode louvar, faça isso. A reforma continua. Meu Deus, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu. Oh, aleluia! Louvor, tudo é para a glória, é para o louvor a Deus. A sua vida é o louvor a Deus. Para o seu, para o seu. Só quem pode aplaudir ao Rei dos Reis
Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nosso Senhor. Nossa evangelista Mari. Evangelista. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite. E o evangelista Ari, ele vai estar impetrando a bênção dos apóstolos. Amém, irmão? Recebam a bênção dos apóstolos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas e benditas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. E a igreja diz: amém. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, Jesus.